Então, vamos dar início à nossa aula do cursinho de Educação Popular Conexão. Eu sou o professor Adriano Araújo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Brasil colônia. Então, vamos lá. Bom, vamos iniciar com um período pré-colonial aqui, né, onde eu fiz um mapa mental. Não vai ficar difícil para passar e ter que controlar a entrada. Tem gente querendo entrar. Sim. Permitir a todos. Permitir. Boa noite, Patrícia. Estou dando início à aula, tá? Fazendo uma apresentação do slide aqui. Ou de um PowerPoint. Bom, como eu estava falando, nós vamos começar aqui com um mapa mental do período pré-colonial. As expedições guarda-costas, né, que tinha como objetivos a defesa das costas, o policiamento, combater corsários franceses e espanhóis principalmente, e o povoamento branco com bandidos que eram criminosos, que eram deportados lá de Portugal aqui para o Brasil, como uma forma de punição. O pau-brasil, litoral da colônia, que era até onde os portugueses chegavam, para exploração rudimentar e predatória do pau-brasil. Não tinha nenhum tipo de manejo, simplesmente enxergavam o que lhes interessavam, iam cortando e levando embora. O início da colonização foi 1530 a 1580, né, garantir a posse e obter nova fonte de lucro. O monopólio, o estonco rege a exportação do pau-brasil só com concessão da coroa e a cobrança do quinto. As feitorias, estabelecimentos para armazenar o pau-brasil, a mão de obra era indígena e livres, e os escambos, né, a descentralização foi através das capitanias hereditárias, né, com a colonização privada, né, os donatários apenas posse da terra, mais cultivo e defesa, né, o domínio da coroa. A primeira capitania foi Fernando de Noronha. O reconhecimento, com expedições de reconhecimento do Brasil, ficou ligado à metrópole. A questão do mapa das capitanias hereditárias de 1534 a 1536, as capitanias hereditárias surgiram por ordem do rei português Dom João III no ano de 1534, sendo a primeira divisão territorial e administrativa implantada pelos portugueses. Basicamente, o território da América Portuguesa foi dividido em 15 grandes faixas de terra que tiveram sua administração entregue a interessados. A vida das capitanias como única forma de divisão e administração, teve vida curta, uma vez que em 1548 surgiu o governo geral. A princípio, os portugueses estavam bastante confiantes na posse da nova terra por conta do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 pelo Papa Alexandre VI. Esse acordo estabelecia a divisão das terras do novo continente entre Portugal e Espanha. Eles só esqueceram de combinar com os russos, brincadeira, né, com os outros países, né, como a Holanda, por exemplo, e a Inglaterra, que poderiam invadir essas áreas e onde houve muitas revoltas. Vocês podem ver aqui neste mapa, né, todo o nosso litoral tinha essas capitanias hereditárias. Este insucesso pode ser explicado por uma junção de fatores, como a inexperiência administrativa de muitos donatários, a falta de comunicação interna e a dificuldade de comunicação com Portugal, a escassez de recursos
para promover o desenvolvimento das capitanias, os conflitos com os indígenas e etc. A coroa portuguesa percebeu, então, que era necessário centralizar o poder na colônia. Para isso, criou o governo geral, um sistema centralizado no qual o governador-geral tinha autoridade e poder sobre toda a colônia. O primeiro nomeado para exercer essa função foi Tomé de Souza, que foi responsável pela construção da primeira capital do Brasil, Salvador. Tomé de Souza, esse desenho no nosso slide, era um militar. Antes de continuar, só para esclarecer que o escambo era uma transação comercial sem o envolvimento de moeda, uma troca de serviços e ou mercadorias. O escambo foi uma modalidade de transação comercial em que duas partes iniciavam um negócio, que era concluído com a troca de mercadorias. Né? Dois produtos cujas as explorações durante todo o período colonial eram consideradas estanco régio, isto é, monopólio exclusivo da coroa. Né? Um deles era nativo do Brasil e o outro era utilizado no comércio de escravos. Durante o século XVIII, o Brasil colônia pagava um alto tributo para seu colonizador Portugal. O imposto cobrado pela coroa portuguesa sobre todo o ouro encontrado em suas colônias correspondia a 20%, ou seja, um quinto do metal extraído era registrado em certificados de recolhimento pelas casas de fundição. Voltando aqui, o primeiro governador foi Tomé de Souza, de 1549 a 1553, que recebeu do governo português um conjunto de leis a serem aplicadas na colônia. Estas determinavam as funções administrativas, judicial, militar e tributária do governo geral. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, 1553 a 1558, e o terceiro, Mendes Sá, 1558 a 1572. Em 1572, depois da morte de Mendes Sá e de seu sucessor Dom Luís de Vasconcelos, o governo português dividiu o Brasil em dois governos, cuja unificação só voltou em 1578. O governo do Norte, com sede em Salvador, e o governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob domínio da Espanha, situação que perdurou até 1640. Este período é conhecido como Unificação Ibérica. Em 1621, ainda sob o comando espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774, quando o Marquês do Pombal decretou a unificação. Aqui tem os 5 governadores gerais da época do Brasil. Vamos falar um pouco sobre as revoltas nativistas mais importantes. E eu destaco, as revoltas de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Felipe dos Santos. São revoltas separatistas, a Inconfidência Mineira e a Conjunção Baiana. Como você pode ver no mapa, a localização lá em São Luís do Maranhão da revolta dos Beckman, que vamos tratar agora, a dos Mascate, em Olinda, Recife, Pernambuco, Felipe dos Santos, na Vila Rica, Minas Gerais, e Emboadas, em Minas Gerais. A revolta dos Beckman foi um movimento das elites agrárias locais lideradas pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. As insatisfações desses donos de terra e de escravos tinham 3 causas principais: a Companhia de Comércio do Maranhão, a proibição da preação indígena em missões jesuíticas e a Companhia de Jesus. Incluiu os territórios do Maranhão, Ceará, Piauí, Pará e Amazonas. O Manuel Beckman disse assim, conforme está na gravura: não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. 2 coisas são necessárias: revogação dos monopólios e a expulsão dos jesuítas, a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios.
Com essa ingerência, a população passou a viver em condições de extrema pobreza, sofrendo com falta de abastecimento de gêneros básicos, como alimentos e manufaturados, normalmente de péssima qualidade e vendidos a preços altíssimos. Assim, com a falta de mão de obra escrava na região, a resistência dos missionários jesuítas, a insatisfação dos colonos foi tamanha que se subleveraram para reivindicar a extinção da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão e a expulsão dos jesuítas da província. Em fevereiro de 1684, com a ausência do governador Francisco de Sá de Menezes, os irmãos Manuel Thomas Beckman, líderes do movimento, junto com Jorge de Sampaio de Carvalho, apoiados pela população local, bem como por comerciantes, proprietários rurais, cerca de 70 homens armados, renderam o corpo da guarda, menos de 10 homens, em São Luís, e capturaram o capitão-mor Baltazar Fernandes. Na sequência, invadem, pilham um depósito da Companhia do Comércio do Maranhão, dando início à revolta. Por fim, em 15 de maio de 1685, o novo governador Gomes Freire de Andrade, no comando de tropas portuguesas, desembarca na cidade, onde não encontra resistência. Ele reimposta as autoridades e, com a confirmação das acusações feitas à Companhia do Comércio do Maranhão, solicita o fim das suas atividades. Já os líderes da revolta, Manuel Beckman e Jorge de Sampaio, serão presos, julgados e condenados à morte pela forca, enquanto outros envolvidos são condenados à prisão perpétua. Aqui nós temos um gráfico, né, sobre as exportações da colônia, ali em 1550. O quadro branco trata do açúcar, o vermelho com o ouro, e os outros, e em preto, o Brasil, couro, tabaco, algodão e etc. E ali o bonequinho Professor, marrom. Oi, o slide não está passando. não está passando? Deixa eu verificar aqui. Não, ainda está no período pré-colonial. Então eu vou ter que tirar da tela cheia e fazer ele manual aqui, vai ficar um pouco menor. Obrigado por avisar. Eu vou trocar. Não está aparecendo o slide aí que tem a revoltas coloniais ativistas, que são a questão das exportações? Agora está aparecendo. Tá. Tenta apertar em apresentação para ficar maior. Apresentação de slides e ver se dá para passar. Pois é, eu estava em apresentação de slide. Só que aí eu não consigo olhar a tela. Eu teria que... Aqui não estava, aqui estava só no começo. E agora está aparecendo? A Em tabela, tela cheia? a tabela das exportações? Está nas revoltas coloniais, nativistas. Sim, é uma tabela que tem um gráfico que fala do açúcar, do ouro e de outros produtos produzidos no Brasil, exportados, é isso? Deixa eu tentar entrar aqui pelo meu celular para ver se eu consigo acompanhar. Deixa eu verificar aqui se vai dar para aparecer agora. Não tá alto aqui, ó. Vamos ter que fazer diferente, então. Vai ter que ficar pequeno. Deixa eu só baixar o celular.
Pessoal, desculpa. Estava funcionando, eu fiz um teste antes, funcionou, não sei por que razão a tela não está ficando grande. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para facilitar para vocês. Agora ficou grande? Agora ficou grande, pessoal? Sim, professor. Professor, está sem áudio. Oi, Oi. Adriano. Paula está sem volume. Nós não estamos te ouvindo. Tá, e agora?
Oi? Tá me ouvindo Agora agora? sim, estou conseguindo ouvir. Agora sim. Tá, é que eu não sei por que, eu acho que talvez eu tenha clicado em alguma tecla aqui e tenha desligado aqui o microfone. E agora estão me ouvindo. Ok. Ok, então Pode prosseguir com a aula. beleza. Então, os líderes da. Eu acho que eu tô usando o microfone do meu celular aqui, ó. Agora que a luz chegou, acho que eu vou desligar aqui do celular para facilitar. Eu acho que estava dando eco. Vamos lá. Só um pouquinho aqui, pessoal. Eu acho que o pessoal não ouviu desde o começo. Eu tenho impressão, eu entrei há pouco. Agora estão visualizando a tela, pessoal? Sim, pode Tá bom. prosseguir com a aula. Desculpa o atrapalho aí. Capaz, professor, imagina. Então Vamos dar vamos. prosseguimento. Tá bom. Toca a ficha, professor. Beleza. Então, a Guerra das Emboabas, vou repetir aqui, foi um conflito que aconteceu entre 1708 e 1709. O confronto em Minas Gerais aconteceu porque os bandeirantes e paulistas queriam ter exclusividade na exploração do ouro recém-descoberto no Brasil. E levas e mais levas de portugueses chegavam à colônia para investir na exploração. A tensão culminou em conflito entre as partes. E aí eu falava aqui do mapa do Brasil em 1709, após a Guerra dos Emboabas, né, que foi liderada por Manuel Nunes, conforme a gravura do lado, né, praticava o comércio na região, mas também queria garimpar e defendendo a livre prospecção da extração de ouro, que era exclusividade da coroa. Né? Conflitos sangrentos foram travados e os paulistas foram derrotados pelos emboabas. O episódio mais sangrento foi o Capão da Traição, no qual os paulistas foram rendidos e massacrados pelos emboabas, mesmo após um acordo de trégua. Guerra dos Mascate. A Guerra do Mascate aconteceu logo em seguida, entre 1710 e 1711. O confronto em Pernambuco envolveu senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. A elevação de Recife à categoria de vila desagradou a aristocracia rural de Olinda, gerando um conflito. O embate chegou ao fim com a intervenção de Portugal e a equiparação entre Recife e Olinda. Esses fazendeiros de Olinda invadiram o Recife, derrubaram o Pelourinho, tomaram a casa da Câmara e cadeia, soltaram os presos e rasgaram a Carta Régia que emancipava Recife. A decadência de Olinda foi causada pela crise do açúcar, contrastava com o crescimento comercial de Recife, que na época era uma freguesia de Olinda. Essa situação levou a coroa a emancipar Recife, separando de Olinda. Quando Recife virou cidade, aconteceu a reação dos senhores de engenho olindenses que não queriam perder a principal arrecadação tributária. Ali estavam os dois líderes, né? E faço um destaque aqui em relação à Guerra dos Mascates, né? Na literatura, essa busca pela identidade nacional era muito cara ao romantismo literário. E em um momento em que o Brasil era um país recente, ainda muito influenciado pela cultura importada da Europa. Repare a influência
aqui. E aqui tem o livro José de Alencar, A Guerra dos Mascates. O Enem também, ele se identifica muito com essas questões literárias da época. É importante também ter conhecimento. Revolta Colonial Felipe dos Santos. Foi um movimento de comerciantes e mineradores da Vila Rica, em Minas Gerais, em 1720, contra os estancos, monopólios, no comércio local e a instalação da Casa de Fundição, que passava a recolher o quinto, com mais rigor, proibindo a circulação do ouro em pó ou em pepitas, além de punir o contrabando de ouro com pena de degredo na África. Gravura do rosto revolucionário Felipe dos Santos. Aqui é uma foto antiga da Casa de Fundição de Vila Rica, onde todo o ouro recolhido era derretido e transformado em barras timbradas, procurando-se evitar o proibido contrabando de ouro em pó dos Santos do Pau Oco, como era conhecido. Conjuração Baiana. Aqui estão 4 líderes da Conjuração Baiana, que seria uma das primeiras revoltas separatistas, com seus líderes Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. A Conjuração Baiana, também separatista, ocorreu em 1798. O movimento ocorrido na Bahia pretendia separar o Brasil de Portugal e acabar com o trabalho escravo. Foi severamente punida pela coroa portuguesa. As diversas revoltas coloniais foram colocando as sementes que mais tarde iriam germinar, preparando o caminho para as revoltas e para a luta da independência. E aqui tem uma foto que eles foram enforcados, decapitados, os seus corpos foram espalhados por diversos cantos para causar medo à população que tentasse se revoltar. A Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, foi um movimento de caráter separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais. O objetivo era proclamar uma república independente, criar uma universidade e abolir dívidas junto à Fazenda Real. O movimento, porém, foi descoberto antes do dia marcado para a eclosão por conta de uma delação. Com isso, seus líderes foram presos e condenados. Os inconfidentes líderes da Inconfidência Mineira eram oriundos, eram em sua maioria grandes proprietários e mineradores, padres e letrados como Cláudio Manuel da Costa, oriundo da família enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e foi alto funcionário da administração colonial. Por sua parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. Tomás Antônio Gonzaga, escritor, poeta, depois de estudos jurídicos na Europa, tornou-se ouvidor-juiz em Vila Rica. Francisco de Paula Freire, tenente-coronel e comandante do Regimento dos Dragões, tropa militar de Minas Gerais, e estava hierarquicamente logo abaixo do governador. E o Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, né, que era filho de um pequeno fazendeiro e ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. Aqui eu coloquei uma gravura deles encenando a criação da bandeira, que tinha as cores da Revolta Francesa, e um índio rompendo grilhões. Destaco também aqui um poema da Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, que diz mais ou menos assim: dorme, meu menino, dorme, que Deus te ensine a lição dos que sofrem neste mundo, violência e perseguição. Morreu Felipe dos Santos, outros, porém, nascerão. Cecília Meirelles. E para encerrar essa parte da nossa aula aqui com esse slide, eu quero passar um videozinho curto de 8 minutos para os nossos alunos e pessoas que nos acompanham, que é um resumão da nossa aula
No vídeo de hoje trataremos do período colonial brasileiro. O período colonial é marcado desde o descobrimento, em 1500, até a vinda da família real portuguesa em 1808. Em março de 1500, partia de Lisboa uma frota de 13 navios, aparentemente com destino às Índias, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. A frota tomou rumo oeste, afastando-se da costa africana até avistar o que seria a terra brasileira, em abril. No dia seguinte, a frota ancoraria no litoral da Bahia. A partir daí, as expedições portuguesas tinham como objetivo o reconhecimento do espaço geográfico e a expulsão dos contrabandistas espanhóis e franceses, já que era um período de invasões estrangeiras. De 1500 a 1530, nesse período pré-colonial, o território do Brasil não despertou um grande interesse em Portugal, devido ao comércio de especiarias com as Índias, que era um negócio lucrativo, o que diminuía o interesse pelas terras descobertas. Além disso, não encontraram nenhum tipo de riqueza comercializável no Brasil, exceto o pau-brasil, explorado na região de Mata Atlântica no litoral do país. Os primeiros contatos com os indígenas foram pacíficos, e os índios trabalhavam para os exploradores em troca de pequenos objetos sem valor, prática conhecida como escambo. A partir de 1530, com o declínio do comércio português com as Índias e a intensificação das tentativas de contrabando do pau-brasil, fez com que o rei de Portugal, Dom João III, decidisse por iniciar a colonização no Brasil, enviando para o país a primeira expedição colonizadora, comandada pelo militar Martim Afonso de Souza. Dessa forma, o território brasileiro foi dividido em 14 capitanias, que foram entregues a 12 donatários, que eram membros da nobreza e da confiança do rei português. Essas capitanias eram delimitadas por uma linha imaginária que dividia a América, conhecida como Tratado de Tordesilhas, assinado por Espanha e Portugal. Esse regime de capitanias transferia a tarefa de povoar e investir no Brasil para a iniciativa particular. Em 1532, Martim Afonso funda a vila de São Vicente, a primeira vila da colônia. No mesmo ano foi fundado o primeiro engenho de açúcar. Vários engenhos foram instalados principalmente no Nordeste. A partir de então, a economia açucareira desenvolveu-se e passou a constituir a base da economia colonial. O cultivo da cana-de-açúcar ocorreu por várias razões, como a grande demanda na Europa pelo açúcar e por seus preços lá serem altos. No Brasil, o solo era muito bom e fértil para o cultivo, e o clima do litoral nordestino também favorecia. Outra característica desse cultivo era que o financiamento da produção, transporte, refino e distribuição no mercado europeu do açúcar eram realizados por holandeses, e Portugal dependia também do financiamento e da infraestrutura holandesa. Mas isso foi algo que teve fim com a União Ibérica, união das coroas de Portugal e Espanha. Durante o período da União, os holandeses foram proibidos de participar da atividade açucareira no Brasil, por serem inimigos da Espanha, o que motivou mais tarde a realização de 2 invasões por parte dos holandeses. O modelo de produção adotado foi o plantation escravista, que possuía como características a monocultura, a exportação, latifúndios e a escravidão. De modo geral, o sistema de capitanias hereditárias não obteve sucesso, pois passados 16 anos, a maioria dos donatários não vieram para o Brasil imediatamente, deixando buracos vazios no litoral, o que enfraquecia sua função de defesa. Sendo assim, um regime até então desorganizado por falta de recursos e de comunicação entre os donatários. Por isso, em 1549, Portugal implantou outra forma de governo, o governo geral, que centralizava as decisões políticas e econômicas. A sede administrativa do governo foi a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil.
A partir de 1570, começou a ocorrer a substituição da mão de obra escrava indígena pela africana, devido a vários fatores como as fugas e a recusa ao trabalho por parte dos indígenas, além da morte de uma parcela significativa deles, através de doenças trazidas pelos portugueses, somado às pressões dos jesuítas que queriam os índios libertos para catequizá-los. Também devido à experiência dos africanos com o cultivo do açúcar na costa do Atlântico. Com a insurreição pernambucana, houve um processo de rebelião que expulsou os holandeses de Pernambuco, e entre 1645 e 1654 foram definitivamente expulsos. Dessa forma, os holandeses começaram sua produção no Caribe, o que deu início à decadência da produção no Brasil, pois o açúcar de lá era de melhor qualidade e mais próximo da Europa, ou seja, um açúcar melhor e mais barato. No final do século XVI, houve uma decadência na atividade açucareira em São Vicente, por causa do solo improdutivo das terras litorâneas e devido ao distanciamento maior de Portugal, o que faz surgir então o bandeirismo, como uma nova alternativa econômica para os paulistas. O bandeirismo foi na prática a ampliação e expansão do domínio português, adentrando nos sertões do Brasil e em toda a América. O bandeirismo ocorreu em 3 formas: o bandeirismo de contrato, que eram grupos contratados para capturar escravos fugidos e destruir quilombos; o bandeirismo de preação, que eram expedições cujo objetivo era a captura dos indígenas para escravizá-los; e o bandeirismo de prospecção, que visava buscar minérios preciosos, o que vem dar início ao ciclo da mineração no século XVIII. Nesse século, teve início o ciclo da mineração em Minas Gerais e Mato Grosso, onde houve intensa imigração, o que ajudou a povoar o interior do Brasil e regiões próximas das extrações de minério. No período, os bandeirantes paulistas entraram em conflito com os portugueses que vinham da Europa e com outros imigrantes, pois queriam o monopólio das terras mineradoras, conflito que levou o nome de Guerra das Emboadas. Com a mineração, houve mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro e também o surgimento de estradas. A mais importante foi a Estrada Real. A descoberta do ouro no interior do país aumentou também a necessidade de mão de obra, o que incentivou o crescimento significativo do tráfico negreiro para o Brasil. A Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira foram movimentos que ocorreram no final do período colonial, que pretendiam conquistar a independência de Portugal e possuíam um projeto de república. A Inconfidência Mineira foi articulada por homens da elite de Minas Gerais, incluindo intelectuais, elementos do clero e até membros da administração colonial. Na Conjuração Baiana estavam envolvidos membros dos grupos populares como alfaiates, soldados e ex-escravos. No início do século XIX, após controlar quase toda a Europa Ocidental, Napoleão Bonaparte impôs um bloqueio ao comércio entre Inglaterra e o continente. Em 1807, Napoleão ordenou a invasão de Portugal, e fugindo da invasão e das ameaças francesas, a corte portuguesa transferiu-se para o Brasil, dando início ao processo de independência do Brasil. Bom, pessoal, o que eu tinha programado para a nossa aula de hoje era isso, né? Eu vou, a Lu, eu não sei se a Lu está nos ouvindo, a gente vai deixar um testezinho com 7 perguntas lá no nosso Moodle, para quem quiser preencher, né, mais com o intuito de relembrar, né, aquilo que a gente está revendo aqui nas minhas aulas, e essa que é a minha ideia, né, poder ajudar a gente a refrescar a memória com o que a gente já aprendeu no passado. Se alguém tem alguma pergunta, fique à vontade.
Boa tarde, professora. Só tem que ligar o som também. Alô, alô. Boa noite. Eu entrei um pouquinho depois, mas obrigada pela aula, professor Adriano. Depois tem o testezinho ali, né? E aí nós vamos criar o gabarito também, né? À disposição ali. Mas acho que essa falha depois a gente corrige depois, né? Eu estou me incumbindo aqui de subir os vídeos, ainda não consegui, não deu tempo, mas muito obrigada aí pela explicação. E aí, depois tem o material de apoio também, né? Além da aula, tem o material de apoio, a gente vai estudando. Assim que a gente vai indo. Obrigada. E aí, professora, eu coloco o link aqui do formulário ou você vai botar lá no Moodle? Não, tu que sabe, pode colocar aqui e depois a gente coloca no Moodle. Daí quem conseguir, daí o gabarito Aqui. a gente disponibiliza depois, ou na próxima aula, daí tu trabalha o gabarito junto com o pessoal, comentados e tal. Bom, pessoal, quem quiser fazer um exercício, tem um testezinho simples, rápido ali, né? Fica à sua disposição, tá liberado aí, depois lá no Moodle. Eu quero, professor, agradecer, até porque daqui a pouco tem a próxima aula já na sequência, né? Vamos tentar a cada dia melhorar mais, né? A cada dia vamos fazer com mais afinco esse momento, porque para nós entendemos como fundamental e importante. Dito isto, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui, que a gente possa se ver novamente na segunda-feira. Um forte abraço, muito obrigado, e estou encerrando a gravação.